unificação da Alemanha e pergunto-lhe, nós estamos a falar de um país com uma história milenar, marcada por factos tenebrosos, mas que também alguns muito felizes, nomeadamente o facto de ser um país mais industrializado da Europa e com uma economia bastante robusta. No entanto, o que é que nós temos nos dias de hoje que a Alemanha, o país, tem agora, depois desta unificação que ocorreu um ano após a queda do Muro de Berlim? Sim, Armanda, a reunificação da Alemanha, isto é, a República Federal da Alemanha com a República Democrática da Alemanha, foi um ato consequente do fim da Guerra Fria, com a queda do Muro de Berlim em 9 de novembro de 1989 e também consequência da política de desanuviamento internacional levada a cabo pelo então líder soviético Gorbachev, que com a perestroika e a glasnost pretendia, não é, pôr cobro a uma política que vinha sendo atuada pela União Soviética desde o final da Segunda Guerra Mundial. Basta ver que em julho de 1990 Gorbachev havia dado luz verde ao então chanceler alemão da Alemanha Federal Helmut Kohl para que se procedesse à reunificação com a Alemanha democrática. E foi a 3 de outubro de 1990 que as duas Alemanhas assinaram um acordo de unificação que depois, não é, deu espaço ao chamado data de unidade da Alemanha enquanto um Estado único, compreendendo quer a parte federal, quer a parte democrática. Estas duas Alemanhas se separaram e constituíram-se como tais na década de 1940, exatamente em 1949, porque, de acordo com acordos internacionais assinados entre as potências aliadas, cada uma das potências podia ter o controlo na sua zona de influência. Isto é, a parte ocidental da Alemanha esteve sob o domínio dos Estados Unidos, da França e do Reino Unido, ao passo que a parte leste esteve sob o domínio da União Soviética. Esta conformação destas zonas de influência depois criou dificuldades de convivência entre os dois lados da Alemanha, porque as políticas económicas, as políticas militares, como por exemplo a criação da NATO em 49, fizeram com que a Alemanha Federal passasse a integrar, não é, a NATO, o que criou preocupações à parte soviética, que também, por sua vez, criou o chamado Pacto de Varsóvia 6 anos mais tarde. Mas uma primeira tentativa de reunificação entre as duas Alemanhas acontece em 1952, sob a proposta de Stalin. Stalin pretendia que as duas Alemanhas se reunificassem já em 52, mas com o estatuto de Estado neutral, isto é, um bocado do que acontece com a Áustria, um Estado neutral que não está no jogo de influência nem de um nem de outro, só que as potências aliadas ocidentais viram nessa tentativa de neutralização da Alemanha uma espécie de armadilha, não é, que levaria a Alemanha a ser mais favorável à União Soviética do que ao bloco ocidental. E depois, não é, com o fim da Guerra Fria, em 89, há esse esforço contínuo da parte de Gorbachev e também das alianças ocidentais, das lideranças ocidentais, com vista à reunificação da Alemanha, que foi culminada com o chamado Acordo de 4+2, isto é, o Acordo de 4 compreendia compreendia os Estados Unidos, o Reino Unido, a União Soviética e a França, e os dois compreendia quer a República Federal Alemã, quer a República Democrática Alemã, acordo assinado em março de 1991, que entrou em vigor a 15 de março do mesmo ano, selando esta unificação da Alemanha enquanto Estado único. Depois, há quem lê isso como uma espécie de anexação da República Federal, da República Democrática Alemã
na República Federal Alemã, mas isto é uma outra discussão que tem vindo a ser feita, mas do ponto de vista concreto, a Alemanha está unificada, mesmo se no contexto atual existem algumas apreensões sobre uma percepção da parte de uma franja da população da Europa, da parte do leste da Alemanha, que pensa que tem tido um tratamento desvantajoso em relação à parte ocidental. E sondagens recentes que foram feitas indicam isso mesmo, que enquanto o dado nacional diz que um terço de alemães diz que o país está completamente unido, acontece que esse número baixa se consultar a população do leste da Alemanha. E também, enquanto 60% da população alemã, ao nível nacional, diz que o país está dividido, este número sobe para 75% se consultar a população do leste da Alemanha. Enfim, é uma unidade importante na história da Alemanha que continua a ser, não é, este motor econômico da Europa. Isso, a questão que levanta agora quanto ao desafeto da parte leste da Alemanha é precisamente esta que está na base do tendencioso florescimento da extrema-direita nesta região da Alemanha? Sim, é muito ligado a esta precisão de um tratamento diferenciado, sobretudo no que toca à classe política, à classe econômica e industrial da Alemanha. Um dos primeiros, o chanceler alemão que provém da Europa, que provém da Alemanha do Leste, é a antiga chanceler Angela Merkel. Mas são casos excepcionais. No cômputo geral, a maior parte dos industriais, dos políticos, enfim, dizem ser provenientes da parte ocidental da Alemanha. Isto tem vindo a criar uma apreensão sobre o sentimento de pertença comum a uma causa comum entre os alemães. Mas uma unidade recente como esta alemã, que vem, digamos assim, que vive este momento de tensão, também é compreensível, porque é um país que se uniu há 3 décadas, depois de mais de 5 décadas que permaneceu dividido por razões ideológicas, e uma completa unificação é um trabalho em progresso, é um work in progress, é um trabalho contínuo. Não há, mesmo em Estados Federais, a unidade não é perfeita, quer dizer, o trabalho da perfeição é contínuo. Existem movimentos secessionistas até em estados unitários, né? Basta ver o caso da Espanha. Enfim, os alemães vão continuar a trabalhar para limar essas apreensões que minam a sua unidade, mas isso também terá que ser feito tendo em conta esta emergência de Alternative for Deutschland, que é um partido de extrema-direita que tem vindo a capitalizar sobre este sentimento que vigora na parte leste da Alemanha. Mas também uma outra razão é o enorme fluxo de imigração que a Alemanha recebe, que cria o medo dos alemães tradicionais, dos ortodoxos alemães, em como estes fluxos acabariam ou acabem por mudar a natureza da Alemanha. Mas no contexto atual da globalização, embora há correntes que pensem na deglobalização, os fluxos migratórios são fenômenos naturais que os alemães deverão aprender a lidar com eles e fortalecer a sua unidade até com o background e a experiência cultural que muitos desses imigrantes aportam para a Alemanha.